Boa noite, aqui é a irmã Del Matos. Estamos aqui todos os dias orando, intercedendo a Deus pela humanidade, e eu quero te convidar a fazer parte dessa campanha de oração. Vamos juntos, porque juntos seremos mais fortes, juntos na presença do Senhor. Ao acordar, nós temos que agradecer ao Senhor por mais um dia. Ao anoitecer, temos que agradecer ao Senhor pela noite que está se iniciando. E assim, nós vivemos agradecendo e engrandecendo o nome do Senhor. Isso agrada a Ele, porque Ele diz na palavra dele que os olhos deles estão sobre toda parte. A palavra dele diz: Vinde a mim, vocês que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele diz: Todo aquele que me busca, me encontra. E se nós buscarmos ao Senhor, nós vamos encontrar a Ele. Certa feita, Josué estava numa batalha. E naquela batalha que eles estavam ali, eles estavam em desvantagem, porque os inimigos dele conheciam o local. Eles estavam lutando em um território distante, diferente. Eles não o conheciam, ele estava em um território do inimigo. E ali, quando ele viu que ia anoitecer, ele olhou e viu que ia ser desfavorável para ele à noite, para eles à noite. Aquele exército poderia perder a batalha, porque aqueles homens daquele local conheciam aquela área e eles não. Então Josué fez uma oração que não levou nem um minuto, menos de meio minuto. Josué fez uma oração e ele foi atendido. Ele falou: Lua, se detenha onde está. E falou o nome do monte. Sol, se detenha aonde está. E ali não houve noite. O dia ele ficou claro, sem que a noite acontecesse. E ele agradeceu ao Senhor, porque aquele feito até hoje é notório. Porque assim, quando nós pedimos ao Senhor, não importa, o impossível pode acontecer, porque o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Como é que o ser humano pode pedir para parar a terra e a terra parar? É impossível, praticamente, humanamente falando, é impossível. Mas ali quem fez esse milagre foi o próprio Deus. Porque Deus, ele usa a nossa boca. Ele usa a nossa boca para nos abençoar. E ele usa a nossa boca para amaldiçoar. Ele disse: aquilo que eu amaldiçoar será amaldiçoado. E aquilo que eu abençoar será abençoado. Ninguém pode amaldiçoar aqueles que Deus abençoou. Certa feita, aquele rei, ele com medo do povo, o povo que ia ali juntamente com Moisés, ia passar por dentro da terra dele, pelo reinado dele. E ele ficou com medo. Ali ele chamou a Balaão. Balaão era um falso profeta. Balaão tinha se convertido, entre aspas. Balaão não estava servindo a Deus de verdade. Balaão, ele servia a Deus, se afastou e foi ser um feiticeiro. Foi ser o feiticeiro do rei. E ali ele fazia muitas feitiçarias, muitas coisas ruins, sacrificava crianças, fazia muitos feitos em nome daquele Deus caído que ele servia, decaído. Então assim, depois ele se diz que tinha se convertido. E aí Deus é, deixou com que ele fosse tentado. O rei daquela cidade mandou alguém ir atrás dele e oferecer para ele muito ouro e dizer: vai lá, já que agora você é homem de Deus, vai lá e amaldiçoa esse povo para que ele não possa passar por aqui e ele venha me vencer. Então, Balaão, no primeiro dia, Balaão disse: não, eu não quero, nem que o rei me dê a metade do reinado dele, eu não vou fazer isso, eu não vou com vocês. Depois o rei tornou mandar novamente. Quando o rei mandou novamente, ele foi tentado. Aumentou a quantidade do ouro e Balaão disse: fique aqui nessa noite. Turma aqui, descansem, para que eu veja o que Deus vai falar comigo. O que Deus falar comigo, eu vou fazer. Isso aí é uma tentação. Isso aí é uma coisa que o cristão ele não pode fazer isso. Se ele está vendo que aquilo não é de Deus, ele não tem que estar perguntando a Deus. Porque nós sentimos quando é de Deus e quando não é de Deus. O nosso coração arde. Ele já estava sabendo que aquilo não era de Deus, que ia de encontro à palavra do Senhor, ia contra a palavra de Deus. Como é que o povo, o homem de Deus ia amaldiçoar o próprio povo de Deus? E ele disse: fique aqui, porque o que Deus falar comigo, eu farei. Então aqueles homens dormiram ali.
mas porque Balaão viu aquele ouro e Balaão queria dar conselho para Deus, como querendo dizer, não, eu vou ajudar o rei, eu vou ajudar para que ele possa me dar este ouro. E aí aqueles homens dormiram ali e Deus falou, não, pode ir com eles. Deus deixou ele ir. Mas Deus, conhecendo o coração de Balaão, Deus enviou anjos. Aí quando ele ia no meio da estrada, a jumenta parou. E aí aquele anjo atravessou na frente de Balaão, e Balaão estava tão cego que não viu aquele anjo. E naquele momento ali, a jumenta saiu para um lado e saiu para o outro, se desviando. Quando chegou em um lugar que ela não podia se desviar mais, o anjo encostou ali, e ele não tinha para onde sair, a jumenta não tinha por onde passar, a não ser pelo anjo, o anjo com a espada desembainhada para cortar a cabeça de Balaão. A jumenta foi e deitou. Quando ela deitou, Balaão começou a bater nela, bateu e disse, se eu tivesse uma espada que eu te matava agora. E aí a jumenta falou, por que tu faz isso comigo? Por que tu me bateu? Porque eu já te sirvo há tantos anos, nunca fiz isso contigo, como é que agora eu ia fazer isso? Aí ele continuou falando com a jumenta, depois o anjo abriu os olhos dele e fez com que ele visse que a jumenta estava falando com ele, mas era o próprio anjo que estava na frente dele. E o anjo disse, olha, se tua jumenta não se desviasse de mim, eu tinha cortado sua cabeça. Mas a sua jumenta me viu e teve temor e deitou para que eu não te matasse. A própria jumenta protegeu ali a Balaão. Muitas vezes nós nos desprezamos aqueles que estão nos servindo. Aqueles que estão servindo a nós, muitas vezes nós desprezamos e o próprio Deus abençoa através de nós aquela pessoa. Porque Deus dá o livramento a outras pessoas por conta de uma única pessoa, de uma única oração. Quando aqueles homens saíram dali, quando Deus mandou que esse Abraão saísse da tua parentela e fosse para uma terra desconhecida, saísse da parentela, Abraão pegou e levou junto com ele uma pessoa, um parente dele. Se Deus tinha mandado ele sair do meio da parentela, e aí ele levou Ló, que era parente dele. E lá onde Ló foi, Ló ali, ele ficou em um local próximo de Sodoma e Gomorra, e ali naquele local que ia ser destruído com a oração de Abraão, através da oração, Deus deu o livramento a Ló e às filhas de Ló, Deus deu o livramento. Né? Mas é assim, e assim Deus deu aquele livramento ali a Balaão, deu aquele livramento a Balaão, mas e Deus disse, você vai, o anjo falou através da boca, Deus falou através da boca do anjo para Balaão, disse, você vai, mas tu vai falar o que eu mandar. E aí ele foi, quando chegou lá, Deus disse, abençoa o meu povo. E aí ele abençoou o povo, porque Deus tinha mandado. Porque quando Deus manda, ele garante, é dessa forma. Quando nós somos boca de Deus, nós vamos abençoar o que é de Deus e amaldiçoar o que não é. E aquele povo foi abençoado. O rei ficou irado porque ele disse, não, eu mandei você amaldiçoar aquele povo, você foi lá, abençoou mais. Porque quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. E através de uma única oração nós podemos salvar a humanidade. Através da oração nós podemos salvar a família, amigos e até inimigos. Até aqueles que nos odeiam nós podemos salvar, ganhar eles para Cristo. Porque Cristo é o caminho, é a verdade, Ele é a vida. E nesse momento eu te convido a orar comigo, não só hoje, mas todos os dias nós estamos aqui nesse canal orando e pedindo ao Senhor que venha nos proteger e guardar. Em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do nosso Deus. Honra, glória seja dada para o Senhor, meu Deus. Te pedimos ao Senhor que o Senhor entre nos nossos lares, Pai. Apresentamos a Ti nossa família, apresentamos a Ti os nossos amigos, os nossos entes queridos e até os que nos odeiam, os que não gostam de nós apresentamos ao Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, para que eles possam se converter e saber que verdadeiramente existe um Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas. Assim nós te agradecemos, meu Pai, por esse dia que passou e por essa noite, que nós venhamos ter uma noite tranquila e abençoada na tua presença, que o Senhor venha acampar os teus anjos, teus arcanjos ao nosso redor, para que assim nós possamos ter um sono abençoado, Senhor. Esse que não consegue dormir à noite, Pai, que o Senhor dê paz, dê sono tranquilo, meu Deus. Acampa os teus anjos, Pai, ao redor do teu povo. Em nome de Jesus eu já te agradeço.
Abençoa, meu Pai, esses que estão entrando pela primeira vez também neste canal, Pai. Apresenta a Ti para a glória do Teu nome, esses que já estão aqui, os familiares deles, não só hoje, mas para todos sempre, esteja conosco. Amém, glória a Deus. Tenha todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem todos na presença do Senhor.